que você faria se fosse um dos integrantes do casamento entre uma poderosa bruxa e um belo dragão? Pois é exatamente isso que acontece com Wendy Blanchett. Ela estudou na Torre do Mágico, uma instituição muito renomada. Foi a discípula do grande sábio Shakma. É uma das 3 melhores servas da torre e atualmente tem 28 anos, dos quais passou 10 apaixonada pelo mesmo cara. Infelizmente, ele se casou com outra e Wendy compareceu ao casamento. Ela sente que finalmente se livrou dos sentimentos de afeto, mas mesmo assim, tá numa solidão danada. Ela tá chorando inconformada, querendo apenas um abraço. É nesse momento que bate na porta um cidadão que chama ela pelo nome e pede para entrar. Na carência danada da bruxa, ela não só abre a porta, como se joga nos braços do cidadão. Os dois começam com os amassos e beijos, e sim, eles fazem aquilo. Ao acordar, Wendy se sente culpada por ter usado ele para se sentir amparada, e o cidadão, que por hora está dormindo, se chama Aiden Winter, o novato mais talentoso da torre. A bruxa tenta lembrar a idade dele para saber se ela não cometeu nenhum crime, né? Mas ele parece ter entre 22 e 23 anos. Piscando sonolento, o cidadão acorda, e o Wendy já pergunta se ele se lembra da noite anterior. Pela cara do menino ele lembra sim. E a cereja do bolo é que aquela foi a primeira vez dele. A prota já diz que vai assumir a responsabilidade sobre tudo e pede desculpas sobre aquele acidente. Bom, querendo ou não, foi só um consolo. O Aiden pergunta se ela faria qualquer coisa para compensá-lo. Você promete? Ela jura pelo próprio nome. E ele solta a bomba. Um pedido de casamento. É o quê? Wendy fica em choque e já acha que é tudo uma piada de mau gosto, mas ele diz que tá falando sério. A bruxa nega prontamente, porque não pode se casar com alguém que dormiu uma noite. Diante daquela resposta, Wendy começa a chorar e tremer igual bambu. Aquilo deixa Wendy com a consciência mais pesada ainda. Pera, não chora, eu não disse nada demais. Ele olha pra ela e repete a proposta. Tem como dizer não pra essa carinha? Ela diz que sim rapidamente para fazer ele parar de chorar. E assim que ela fala isso, se toca do que acabou de fazer. E a cara do safado é o melhor. Curiosidade: a Torre do Mágico é uma instituição controlada pelo Império de Morocan, e funcionários do palácio são enviados para verificar o trabalho dos magos. Mais especificamente, a instalação de pesquisa dividida em 10 partes é própria para discípulos do grande sábio Shakma. No dia seguinte, a Wendy vai trabalhar brava por ter sido enganada. Ela entra na sala dela e tá com um pouco de enjoo por conta da bebedeira da noite anterior. Um ajudante dela a chama e seu nome é Logan Weiner. Ele é secretário dela e investigador-chefe da análise de mana. Ele pergunta se ela não quer uma água com mel e até aconselha a bruxa a ir descansar. Ela recusa e ele sai da sala depois de insistir um pouco. Então, o problema da noite anterior volta à mente da Wendy. Ela precisa dar um jeito de quebrar a promessa, mas ninguém da torre pode saber da noitada dos dois. Ela fica receosa em se casar, porque até o ex-crush vai ficar sabendo, mas ao mesmo tempo está hesitante em falar com o Aiden. Meu Deus, eu tô cheirando a álcool! Como ele me beijou ontem! Pensando no cidadão, ela acaba ouvindo o nome do menino e se assusta, olhando para baixo. Lá ela presencia Kona, uma bruxa de meia-idade, convidando ele a ir para um laboratório, claramente apaixonada. Ela se debruça na sacada e faz contato visual com Aiden, se assustando. Enquanto isso, a figurante fica perguntando o que ele estava fazendo na noite anterior. Minha filha, se eu te contasse... Ela pergunta se ele estava com alguma garota, e a Wendy grita o nome do Aiden para que ele não revelasse nenhum detalhe. Cuidado, você vai cair daí! Calem a boca! Ela grita e chama o cidadão para sua sala imediatamente. O que é no mínimo suspeito, já que as áreas de pesquisa de ambos são bem diferentes. Mesmo assim, ela repete a ordem e o Aiden concorda com um sorrisão na cara. Assim que ele chega, a Wendy diz que precisam falar do casamento. Oh, sim, temos muito a decidir sobre a cerimônia. Vai ser chique, simples, aqui ou na sua cidade natal. A Wendy se mantém firme e fala que os dois não podem se casar, já que mal se conhecem, e que ele iria acabar se arrependendo. Ele não gostou muito desse comentário.
Vale lembrar que promessas iguais às que ela fez são como venenos para as bruxas. Elas precisam mantê-las ou perderão uma quantidade significativa de mana. E a única forma de quebrar a promessa é fazer a outra pessoa concordar em invalidá-la. Ele pergunta se seria tão ruim casar com alguém como ele e reafirma que quer uma relação com a Andy, propondo então um noivado. Agora ele pisou no freio, né? Você escutou o que eu acabei de falar? Claro que ele ouviu. Ele abre um sorriso e fala na maior cara de pau que ela não pode desfazer a promessa e que durante um mês eles manterão aquilo em segredo das pessoas da torre. E tudo que a Wendy pode pensar nesse momento é que ele tem a mente de um assassino. O cidadão visita a ala de trabalho da Wendy trazendo comida para os seus ajudantes. Essa é Rose Meyer. Ela é uma pesquisadora e irmã mais nova de Logan. E esse é o marido dela, Nick. Enquanto os três estão maravilhados com a comida, o Aiden não tira os olhos da Wendy. Faz uma semana que eles tiveram aquela conversa e a bruxa tá se afundando no trabalho para não se afeiçoar ao garoto. Ela já provoca ele perguntando se a supervisora dele não se importa de um novato estar longe da área de trabalho. Aiden ignora aquilo e deixa um sanduíche para ela na mesa, junto de uma rosa. Eu não como flores. Apesar da oposição dela, Aiden se despede falando que haverá na hora do almoço. E resmungando, ela morde o sanduíche, que está muito bom. Agora ele comprou a confiança dos seus subordinados também e está deixando-a encurralada. Vocês se vendem por tão pouco. Você não dá comida pra gente? A Wendy pergunta a opinião dele sobre o novato e óbvio que todos gostam dele. Ela sorri e diz na maior calma que o odeia, mas ninguém acredita muito. Eles cochicham um pouco e a Rose comenta que o novato tem muito conhecimento sobre poder mágico. E ela sabe disso, pois 5 dias atrás ele veio sem a bruxa saber e ajudou os encarregados. O conteúdo que ele analisou era um círculo mágico anti-magia, que geralmente atordoa as pessoas que se aproximam. A Wendy fica doida de raiva por terem aceitado a ajuda de alguém de outro departamento. Nick e Logan aproveitam a deixa para sugerir que solicitem a ajuda de Aiden frequentemente por ali. E aquilo foi a cereja do bolo. A Wendy dispensa a todos, mas eles continuam insistindo na ideia e até choram. E como já visto antes, chorar amolece o coração dessa bruxa. Então ela concorda em pelo menos conversar com o grupo dele. E é claro que no dia seguinte, Aiden já se tornou um membro da equipe. Vale ressaltar que o departamento mágico é um dos mais complexos. Isso porque se destaca em magias de renascimento e vidas passadas. Devido a isso, não existem tantos especialistas na área. Com um membro a mais na equipe, a qualidade do trabalho aumentou bastante. E a Wendy precisa admitir que aquele novato é um gênio. Ela questiona o motivo dele não ter se candidatado logo de cara para o departamento dela. Mas Aiden só não fez isso porque eles não estavam o recrutando na época. Isso porque eles nem colocavam esse tipo de anúncio. Aiden está estranhamente calmo e sem tocar no assunto daquele dia, mas toda vez que olha para Wendy, faz essa cara aí de apaixonado. Poxa, senhorita Wendy, parece que ele realmente gosta de você. Gosto mesmo. Ele revela que só veio para a torre porque queria conhecê-la. Algo bem curioso, porque segundo a própria Wendy, as pessoas a odeiam. Isso porque seu mestre parou de aceitar discípulos com mais de 30 anos devido ao seu enorme talento. Sua gentileza na adolescência atraía muitos comentários de mau gosto. Então, ela parou de fazer isso e faz de tudo para que a odeiem com razão. Senhorita Wendy, vamos ter que madrugar agora, já que tem mais um membro na equipe? Conhece as regras, só vai pra casa depois que acabar o trabalho. Ai, deve ser muito difícil trabalhar com ela, a bruxa nunca dá folga. Rose fica choramingando e Wendy sorri dando permissão para eles saírem às 5 horas. E ainda por cima anuncia que farão uma festa de boas-vindas para o novato. O clima do departamento fica ameno e a Wendy tá bem satisfeita, mas a cara de sonhador do Aiden não para. A bruxa estranha o fato de alguém como ele ter conseguido se adequar ao seu cotidiano. O secretário de Shakman informa que Wendy está sendo chamada por seu mestre. Vamos falar um pouco sobre o grande sábio. Shakman tem uma enorme reputação no reino e se encontrou com Wendy quando ela era apenas uma criança. Quem imaginaria que a filha de um fazendeiro pobre teria afinidade com magia? Ele ofereceu sua ajuda para ela, junto de comida, claro. Então a menina foi.
pensando que sua ausência deixaria as coisas mais fáceis para os seus pais e sua irmã pequena, pois eles teriam uma boca a menos para alimentar. Shakma prometeu que até que a menina alcançasse um lugar mais alto que o dele, a acompanharia em sua jornada. Após tomarem um chá na sua sala, Shakma comenta que ouviu alguns rumores sobre sua protegida. Que rumores são esses? Envolvem Aiden? Descobriremos em breve. Se gostaram do vídeo, deixem o like e compartilhem. Obrigada por ver até aqui e sayonara!